nada. Quando você segrega, determinada população falar que outra população é inferior. E por conta disso, não pode acessar determinados espaços. A separação, né? Escolha, segregar, imposição. Mas é mais ou menos isso. Aí o que aconteceu? Com as leis de Jim Crow, que são leis segregacionistas, a população negra poderia acessar muito pouca escola. A população que acabou de sair da escravidão não poderia acessar o ensino público, não poderia se candidatar, não poderia ter acesso à terra, não poderia sentar no ônibus, em determinados lugares do ônibus. A música. Sim, a música. Aí aconteceu algo muito interessante na relação à música. Olha como que dois grupos de música começou a mudar a história de forma radical. O jazz? Sex Pistols, que era uma banda de punk, e Run DMC, que era uma banda de rap. Era proibido, literalmente, negro cantar música de branco e branco de negro, etc. Eles uniram e fizeram uma música. Essa música praticamente rompeu com aquilo que os outros movimentos tentavam há anos. Uma música com dois grupos, brancos e negros juntos, mudaram a história dos Estados Unidos. Isso é muito impactante. Nos Estados Unidos, essas questões de união é muito forte. No Brasil, como a gente fingiu que existia a democracia racial, que não existia diferença entre negros e brancos, aí, rapidão, essas questões não chamam tanta atenção. Mas nos Estados Unidos, isso é forte demais. Mas o governo central, vamos botar assim, o governo federal dos Estados Unidos, ele agiu muito fortemente para tentar eliminar isso. Eu lembro que tem um filme que tem em casa, que chama Mississippi em Chamas. Vocês já ouviram falar disso? Exato. Foi que um assassinato de um garoto negro, no Alabama, e aí a polícia local tentou encobrir, mandaram uma equipe da FBI de fora para dentro, fizeram uma zona para resolver. Então, ou seja, você via claramente casos de segregação nas universidades, em que negros tinham o direito de frequentar a universidade, e que garantia a entrada desses negros nas universidades era o quê? O governo federal através do FBI. Isso é maravilhoso. Tem um filme que conta uns dados reais, que chama Estrelas Além do Tempo, que mostra o poder da mulher e o poder da mulher negra, que muda a história da corrida espacial americana, né? Aliás, é um filmaço, tá entre meus 10 prediletos. Quando nós falamos disso, até a questão da música, outro movimento, um teólogo também, Karl Barth, ele começa com a teologia dialética, que hoje nós temos, da teologia dialética, a neo-ortodoxa, surgiu a teologia da libertação, esse movimento que tomou conta, inclusive todos esses movimentos usam-se da teologia da libertação, exatamente contra a questão da escravidão. E como boa parte daqueles senhores dos Estados Unidos eram protestantes, então o Karl Barth gerou uma influência muito grande por eles lutarem contra a escravidão. Aí vem Karl Barth, a questão da escravidão, a questão também de escravidão na questão monetária, trabalhava muito, recebia pouco, etc. Então há toda uma história muito linda atrás disso tudo. Infelizmente a história, ela, digamos assim, ela oculta a história, mas há todo o movimento. Você vê Karl Barth, um branco, lutando, ensinando aos senhores que era errado ter escravo, e aí você vê um grupo de música punk de brancos, unindo com um grupo de rap de negros para tentar romper essas barreiras. É muito bonita a história. E lá nos Estados Unidos tem isso muito forte por conta da questão de que metade do país queria uma coisa e a outra metade queria outra. E com essas leis que impediam que a inclusão das pessoas que eram consideradas pessoas de cor na sociedade americana, ela impedia que essa inclusão fazer com que essa população não tivesse uma cidadania plena. Não poderia frequentar uma escola. E depois, quando eram criadas as próprias escolas, o governo estadual direcionava menos recursos. Tem muita coisa muitos filmes que vão mostrando isso. Só que uma questão fundamental é a questão da raça. Como a diferença era marcada pela raça, e eram leis, e era objetiva, você sabia muito bem se você poderia ir em algum lugar ou não. E era importante você saber muito bem, porque se você estivesse em um bairro de branco, você poderia morrer por conta de legítima defesa. Você estava infringindo a lei. Você não poderia beber um bebedor de branco, senão o branco poderia te bater, te empurrar, até te matar se você reagisse. Basicamente, todo mundo sabia quem era negro e quem era branco. Todo mundo sabia, porque eram leis, eram objetivas. E lá eram chamadas a lei de uma gota de sangue. De tão rígido que é. O que é uma gota de sangue? Você pode ser branco, sim, pode ser branco como a neve.
Se seu avô, seu bisavô, seu tataravô foi negro, você tem uma gota de sangue negro. Então você não pode frequentar determinados espaços. Essa era a regra. Segregacionista total Mas os grupos racistas continuam vendo lógica. Sim. Aí bate nessa mesma coisa. Só que qual que é a grande questão? Quando a gente tem leis e vê nas leis um problema, qual que é o problema das leis? É que existe ali a segregação. Uma raça pode fazer uma coisa, a outra raça não pode fazer. A minha raça não pode acessar a escola, a minha raça não pode ir numa lanchonete, minha raça não pode andar na rua à noite. Se você era contra essa lei, você consegue se mobilizar contra ela. Você pega todas essas pessoas que a lei atinge e consegue se mobilizar contra essas leis. Porque é mais fácil de ver. Eu gosto de fazer um paralelo muito forte. Que é como se a gente sofresse de determinado mal, tá passando muito mal. E, assim, se já soubesse mais ou menos o que era, sei lá, sabe como? Infecção urinária, aí o médico já olhava, infecção urinária, trata. Pronto, toma esse remédio, tratou, você já sabe. Você já tem o diagnóstico. Só que no Brasil, o racismo, ele se torna um diagnóstico que ninguém quer dar. Porque que a gente fala que nós somos todos iguais. Aqui a gente não tem essa ideia da raça como uma categoria nativa. Como a gente não teve leis segregacionistas, quem é negro no Brasil meio que não sabia que era negro. Ou quis não ser negro, igual meu pai falou no início da palestra dele. Porque ser negro no Brasil sempre foi associado a ser ruim, ao tratamento ruim, diferenciado. Só que não era declarado. Nos Estados Unidos foi. Aí que lá a gente vê grandes nomes. Malcolm X, Martin Luther King, né, que é daquela frase, eu tenho sonho. Rosa Parks, que é daquele caso da menina que estava, entre aspas, no lugar dela, sentada no ônibus, no lugar de pessoas de cor. E mesmo assim, o motorista queria que ela levantasse para uma pessoa branca sentada. Angela Davis e vários outros nomes. Teve os Panteras Negras. A gente pensa, poxa, primeiros como terrorista. Pois é. Que aí a gente tem esse papel bem dúbio do FBI, porque assim, sim, Martin Luther King era considerado terrorista. Malcolm X era considerado terrorista, tudo pela lista do FBI também. Panteras Negras, todos considerados terroristas, todos morreram de forma suspeita. O Newton se fazia assim, ó. Exatamente, aquele sinal. Mas a questão é, lá nos Estados Unidos todo mundo sabia quem era o quê. No Brasil, a gente vive essa grande definição racial. Só que a vida, às vezes, é muito perversa. Estados Unidos, em 2008, eles elegeram Barack Obama. Barack Hussein Obama. Sem Obama. No Brasil, a gente nunca teve um presidente negro, né? Só que aí que as coisas assustam. Sabe qual que é a população negra dos Estados Unidos, em termos percentuais? 12%. Vamos popular aqui 52%. Aí, lá é 12% de população negra. E isso assusta muito, porque... assusta, porque eles elegeram Obama, poxa, eles tiveram Panteras Negras, tiveram Martin Luther King, Malcolm X. E aqui no Brasil a gente tem 52% de população negra e nunca conseguiu eleger algum grande político negro de grande renome. De ter eleito uma mulher já foi. Sim. Né? Assim, e totalmente. O que tinha chance não fez, né? Não, mas eu falo a questão de eleger e a única figura da mulher. Ele pensava, aí é complicado, porque assim, Branco tem milhões lá em cima, mas aí ele era o ministro da STF, aí ele tinha que ser um ministro de excelência, ele tinha que ser referência, aí ele era o único naquele contexto. Mas ele recuou, mas sempre levantará um Owen para humilhar um Hitler. Exatamente. Isso que é muito complexo. E aí que eu já vou terminando minha fala, que quando a gente pensa em nomes como Martin Luther King, Malcolm X, deixa eu ver aqui, tem os outros nomes também. Fred Hampton, né, que fundou os Panteras Negras. No atletismo, Owen, que humilhou Hitler. Sim, Jesse Owens. A gente também teve Mohamed Ali. A gente está falando de nomes de referências negras estadunidenses. Mohamed Ali nasceu como Cassius Clay, né, virou Cassius Clay, que se voltavam contra o racismo. Isso lá nos Estados Unidos. Ele é foda. Quando a gente pensa sobre essas personalidades negras no Brasil, a gente pensa, quem que era a personalidade negra no Brasil que ao mesmo tempo, ali mais ou menos na década de 60, 70, estava se levantando de forma tão forte? Aí a gente para e assusta. Poxa, eu não consigo pensar. Você tira a música. Gilberto Gil? Sim.
Não, mas década de 60, 70 ali. Começando ali mesmo, né? Na ditadura. Só que assim, Você tinha música. ele não se levantava tanto quanto a questão racial. Essa que é a questão. Essas pessoas Talvez todas ele não voltadas. tinha um papel político, era um Sim. papel artístico, mas político num sentido Político de da atuação. resistência. É porque, na verdade, no Brasil, essa reivindicação, todas essas insatisfações, de certa forma, elas eram, de certa forma, direcionadas para a arte, né? É o único campo em que conseguia. Porque eu vou falar né? a questão da interpretação, eu não disse isso, mas pode ser Porque às vezes você interpretação. conseguia se expressar, Aqui em relação ao representante, vamos voltar lá no filme do Django. Leonardo DiCaprio faz toda aquela representação e em certo momento ele foi preso, tentaram escravizá-lo novamente. Ele aceitou? Não, ele rebelou, matou aqueles que tinham prendido. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil, eu citei o exemplo de Joaquim Barbosa, ele recuou. Na realidade, está precisando de pessoas que realmente queiram estar lá, que sejam semelhantes a Django, que tenham uma mentalidade mudada e visionária. O problema nosso é que nós não temos. A população negra é a maior no Brasil, mas cadê o representante? Eles aí você pega uma questão que é muito forte. Porque existe um peso muito grande quando a gente pensa que a reivindicação negra no Brasil também está na arte, né, que vocês falaram. Porque para a gente acessar determinados espaços, a gente tem que enfrentar coisas, e quem é negro normalmente escuta a frase de que você tem que ser 2 vezes mais que o branco para você conseguir ter alguma relevância naquele lugar. Para você ser considerado igual a eles, tem que ser 2 vezes melhor. E Malcolm X, Martin Luther King, os dois lá na década de 50, 40, os dois fizeram faculdade. As populações, a maior parte da população negra que está acessando faculdade começou a partir de 2000, mais ou menos. A partir de 2000. Se a gente ver, volta 2 gerações, se voltar 4 gerações de população negra, eu duvido que você consegue falar o que seu tataravô fazia. Com certeza. E quem tem origem italiana, né, consegue voltar no passado, remontar. Aí a gente tem que pensar que populações negras não tiveram nem história. Depois não tiveram acesso a estudos. Meu avô começou a trabalhar de empregado numa casa aos 8 anos de idade. Tem pesquisas que mostram que esses que acessam a universidade há pouco Sim. tempo é muitas vezes através do estereótipo do esporte. Sim. Que por conta das questões Sim, esportivas alcançam lá nos Estados Unidos. Isso. E a questão de ser 2 vezes mais vai piorando, porque as pessoas vão alçando voos e tudo sempre vem algum motivo para tentar cortar essas asas. Porque se você pensar nessas pessoas que eu falei, Martin Luther King, Malcolm X, Roy Milton, Jesse Owens, Muhammad Ali, ou caíram no ostracismo social, foram exilados, ou morreram. Quando a gente pensa sobre lideranças negras, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos, a gente tem que pensar que são pessoas que acabaram dando a vida pela causa, morreram pela causa. Por isso que é muito difícil, e a gente tem que ter muito cuidado para não cair na cilada, principalmente a gente que é preto, de tentar exigir que o preto seja 5, 6 vezes mais do que o branco, para que ele tenha alguma relevância. Porque o cara, ele conseguiu, entre toda a história de 100 anos de STF, conseguiu ser o primeiro negro a ser ministro. E a gente quer que ele ainda seja presidente. E que ele vai sonhar outra coisa, né? E vai ser o único por muito tempo. Agora que está começando a surgir possibilidades. E a gente está falando de um país que 52% da população negra, brasileira é negra. Esse que é o cenário em que a gente está. E agora a gente, com a universidade, a gente consegue começar a ter potências políticas negras. Principalmente pensando na pauta racial. Aqui em Belo Horizonte a gente tem André de Jesus, Aura Carolina. No Rio de Janeiro a gente teve Talíria Petroni e tivemos... Áurea. E tivemos lá no Rio de Janeiro Talíria Petroni, que agora é deputado igual a Áurea, e uma outra pessoa que caiu assim, que todo mundo teve que dar alguma opinião sobre isso de alguma maneira, que tocou a vida da gente de alguma maneira, seja por preocupação, seja por raiva, seja por não entender o que foi aquele fenômeno. Que foi Marielle Franco. Que a primeira pessoa que eu tenho certeza que se vocês foram falar, pensar sobre pessoas de referências pela luta negra no Brasil, talvez ela seja um dos primeiros nomes muito fortes. E aí ia chegar, viu? Sim, e ela chegava fácil. E o que aconteceu com todas as personalidades negras estadunidenses que iam chegar? Sabe Malcolm X? Não, mas você teve assassinato. Mas você teve Barack Obama, que quebrou esse 70 anos depois. Se ele recua com medo também,
É aquela música do Raul Seixas, eu gosto muito de música, né? Do paralelo. Eu não sou besta para tirar onda de herói, mas para fazer diferença, às vezes o sacrifício é necessário. Exatamente. Se todos pensarem assim, ou nós pensarmos assim, nunca teremos, isso é fato. Chicago é um reduto negro nos Estados Unidos. Sim. O Barack Obama nasceu ali, fez a carreira dele política, de professor universitário, depois virou deputado, chama de congressista, senador, ele foi. Ele quebrou esse paradigma e hoje é uma liderança. Eu admito que eu tenho um pensamento meio obscuro até da questão do sistema, sabe? Eu acho que esse ato de tempo é totalmente premeditado. Exatamente para dar a sensação que, olha, um consegue. Então você cria olha, não tem embasamento científico nenhum, estou dizendo que é um mero pensamento. Ele conseguiu romper. Então, às vezes a sensação é o seguinte, esses que rompem é exatamente uma forma do sistema deixar que aconteça para justificar que é possível. Mas é possível de fato? Você está entendendo? Porque os hiatos de tempo, de surgimentos, são muito grandes. É muito grande. Sim, mas é impossível. Não, é a questão, ninguém nunca falou que é impossível. No Brasil, ninguém nunca falou que o negro não pode ser presidente. Quer dizer, depois que a abolição foi assinada. Ninguém nunca falou. Mas por quê? Mas aí a gente tem que pensar por que nenhum quis. É porque o negro é preguiçoso? É porque o negro é menos que o branco? É porque o negro ele se acha menor? É porque o negro ele se faz de vítima? É porque o negro não quer se colocar? É porque o negro não sonha alto? Porque quem sonha alto é branco, né? Porque o intelecto é branco. Como já provavam as teorias racistas, o intelecto, a força de vontade, o vigor é branco. Né? É isso? As teorias racistas estavam certas? A gente tem que tomar cuidado para não cair nesse A pensamento. Marielle era uma que ia... Pois é. Aqui tem uma música do Racionais de 2002, Sim. que num CD de 2002, se eu não me engano, num disco, na época era disco, Escolha Seu Caminho. Aí uma música fala exatamente sobre isso, uma música linda, sabe? Bem interessante sobre isso. E aí a gente vai percebendo certas coisas e também uma certa, não, eu vou recuar porque senão eu me torno mais um a ser engolido pelo sistema. Então isso é bem relativo e bem complicado. Acho que é sempre importante a gente pensar também dentro disso, em quantos que não recuaram e a gente nunca vai saber quem são eles. Porque eu não estou recuando, você não está recuando, mas eu não tenho, assim, não é nem por falta de sonho, por falta de ambição, mas acredito que meu caminho para a presidência da República está um pouco distante, o seu também está um pouco distante, do meu pai está um pouco distante, mas se a gente pensar em tudo que fez com que a gente talvez não sonhasse dar um passo a mais na vida, por mais que a gente esteja lutando demais, está aqui no mestrado, eu fui pro mestrado, meu pai no mestrado, a gente está lutando, mas existem algumas lutas que elas são silenciosas e que só a gente vai saber. Gente, passando o tempo, quero agradecer muito por esse momento aqui de diálogo. Aprendi demais com vocês. De verdade. Todas as falas, as perguntas fazem a gente pensar outras coisas. Já quero escrever uns artigos. É claro, é óbvio. Essas inquietações são muito importantes. E vamos manter contato de alguma maneira, assim, depois passar para a Kátia e-mail, se alguém quiser trocar e-mail, a gente quiser continuar trocando essa ideia. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns. Ô, João, fique conosco E-mail na não. rádio também. E-meia demodê, Verdade. Meia. Agora a gente faz então a parada do almoço, não é isso? Isso. Volta 1h30, 1h30 por aí. lento. E segue, tá joia? Valeu, obrigado. E-mail pode enrolar.